Jeremias capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 13. Quando Jesus esteve na terra, ele encontrou a humanidade extremamente ferida pelo pecado e assediada pelo diabo. As feições de sofrimento, as marcas das enfermidades e a indiferença dos líderes religiosos estavam diariamente diante do Salvador. Jesus ouvia dos lares de seu povo as vozes da impaciência e da ira. Ele via a forma desumana que os pobres eram tratados. Via os olhares de condenação daqueles que deveriam acolher e instruir, repelindo os pecadores. Jesus percebia a reprovação de sua obra de salvação por parte daqueles que buscavam justificar os próprios pecados enquanto alegavam piedade. Jesus via tudo isso, mas nada podia superar a contemplação que realizava em cada coração. Naqueles que os olhos humanos não podiam enxergar nada de bom, Jesus viu o potencial de sua graça. Na mulher adúltera, no publicano corrupto, no pescador irascível, no endemoniado incontrolável, Jesus ouviu o grito de corações desesperados por perdão e misericórdia. Jesus sabia que por meios humanos, nenhum deles encontraria a paz tão desejada. A carta que o profeta Jeremias enviou aos exilados com as palavras do Senhor estava envolvida com muito amor, misericórdia e esperança. Havia uma promessa escrita ali e orientações bem claras em como sobreviver em Babilônia até que pudessem retornar para casa. Primeiro, não fiquem ociosos, sejam prósperos e influenciem a sociedade. Versículo 5. Segundo, fortaleçam o núcleo familiar. Versículo 6. Terceiro, sejam bons cidadãos. Versículo 7. Quarto, não deem ouvidos aos falsos profetas. Versículo 9. E quinto, até que se cumpra a promessa de libertação, busquem a Deus de todo o coração. Versículos 10 ao 13. No contexto do grande conflito, estamos todos exilados em um mundo de pecado. Estamos cercados pela corrupção, imoralidade e costumes que têm feito deste tempo um período tão pior quanto o que Cristo presenciou em seu ministério terrestre ou o que Jeremias teve de suportar. Como era verdadeira a carta de Jeremias aos exilados de seu povo, também podemos comprovar em nossos dias a veracidade do que Paulo escreveu em uma de suas cartas ao jovem Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Diante desta realidade que não poucas vezes temos visto dentro da igreja e até de nossa própria casa, só nos resta uma estratégia que está contida no capítulo de hoje. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Era essa a estratégia espiritual de Cristo. O sol nunca aparecia no horizonte sem encontrar o nosso Salvador de joelhos em comunhão com seu Pai. Jesus foi a perfeita carta de Deus à humanidade. Mas aos cristãos foi dada a missão global de serem a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é,
nos corações. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Em meio à Babilônia espiritual atual, todos precisam ler em nossa vida que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Que ele não rejeita ninguém que vá a ele em humildade. João capítulo 6, versículo 37. Que os cansados e sobrecarregados com os fardos deste mundo podem encontrar alívio em Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Que a vida eterna consiste em conhecer o Pai e o Filho. João capítulo 17, versículo 3. Que ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Que ele voltará e nos levará para morar com ele na casa de seu Pai. João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Onde estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Jesus não nos prometeu facilidades nesta missão, amados. Por vezes, nos sentiremos como que prestes a desfalecer. Contudo, ainda que duramente provados, consideremos os nossos sofrimentos como o fizeram os primeiros discípulos do Senhor. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos capítulo 5, versículo 41. Seguindo o conselho da divina carta original, vigiemos e oremos. Oremos, amados. Pai de amor, confiamos em Tua graça e auxílio constantes e clamamos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, a fim de que, enquanto o Senhor não vem, nossas obras Te glorifiquem. Mesmo em meio a tanta corrupção e infidelidade, dá-nos a sabedoria do alto, a fim de que nosso lar testemunhe do Teu Evangelho eterno. Ensina-nos a Te buscar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Cartas de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.